Oi pessoal, no vídeo de hoje o pastor Neilton e a Nana Chara vão falar um pouco sobre racismo. Espero que vocês gostem. Beijos! Oi turma boa, bom dia. Vou falar com vocês a respeito de um tema muito importante que explodiu nessas últimas semanas, toda aquela movimentação, principalmente nos Estados Unidos, contra o racismo, que é, principalmente nos Estados Unidos, assim como no Brasil, estrutural. O que é um racismo estrutural? Ele está dentro da maneira das pessoas pensarem, está na forma da organização da sociedade, está marcado pelo impedimento daqueles que não são brancos de assumirem postos principais na sociedade. Quando isso acontece, está falando de racismo estrutural. É só você perceber que no caso brasileiro, pouquíssimos negros assumem postos mais altos. Recentemente, o primeiro negro a entrar no Supremo Tribunal Federal era o Joaquim Barbosa, o primeiro. Então, tem espaços em que o negro não penetra, isso que a gente chama de racismo estrutural. O preconceito racial é crime no Brasil como em outros lugares. Mas, acima de tudo, ele é pecado para nós. Então eu vou repetir, o preconceito racial é pecado. O preconceito de qualquer origem é pecado. E por que nós dizemos isso? Porque Paulo escreve um princípio em Gálatas 3:28, e esse princípio deve marcar a minha vida e a sua vida. Como o cristão vê esse processo, está dito em Gálatas 3:28. E a partir de hoje é bom que você tenha como se isso fosse um mote, como se isso fosse um lema, como se isso fosse uma bandeira. Em Gálatas 3:28, Paulo diz assim: Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É o princípio do Evangelho. Não há negro, não há branco, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Em Cristo Jesus somos todos iguais. Em cima desse lema, desse princípio, nenhum cristão pode defender, sob alegação nenhuma, sob desculpa nenhuma, que ele é a favor de qualquer forma de preconceito, ele é a favor da escravidão, ele é a favor disso, daquilo que tira a liberdade do ser humano, que mate o ser humano enquanto ser humano. Todas essas práticas, elas são um pecado diante de Deus. Mas existia escravo em Israel? Sim, existia. E como é que era esse escravo em Israel? Israel, assim como aquelas civilizações que viviam e eram mais fortes que Israel ao redor dele, como Mesopotâmia, Egito, depois a Pérsia, aquela região toda era uma região que praticava a escravidão, mas a escravidão era de dois tipos: por guerra, então você conquistava um outro povo e aqueles que ficavam da derrota eram tomados como escravos, e aí viviam, eram retirados de suas terras, ou em alguns casos viviam nas próprias terras, mas eram escravos. Havia também escravidão por dívida. Essa era ainda mais difícil porque ela denunciava uma desigualdade social muito intensa, e essas sociedades, todas elas marcadas por essa desigualdade, sempre teve esse aspecto da escravidão por dívida. Era assim em Roma, era assim na Grécia, era assim no Egito, era assim na Mesopotâmia, eles tinham isso. Então, quando alguém devia, normalmente os mais pobres, toda a família poderia ser escravizada para que aquela dívida fosse paga. Então, a escravidão por dívida era uma coisa muito difícil e dura, porque a recuperação era muito mais complicada. Então, quando você olha para Israel, você vai encontrar a escravidão lá no meio deles. E isso era porque, muitas vezes, a gente precisa compreender, o povo de Deus
desobedecia muito a Deus. E ainda que Deus permitisse a escravidão como permitia, ele tinha um trato muito especial com os escravos, a ponto de dizer que eles também, por exemplo, deveriam guardar os sábados. Então, se não era para o Senhor trabalhar, o escravo também não trabalhava. Então, Deus tem um cuidado de tentar, embora permita e permitisse, de tentar mostrar ao povo dele que no trato com o escravo as coisas poderiam ser diferentes. Quando você chega no tempo de Paulo, isso também era verdadeiro. Paulo vivia toda aquela experiência de Roma. Roma era uma sociedade que a economia era movida pelos escravos. Então, naturalmente, socialmente construída a partir da mão de obra escrava, Roma, cada vez mais que conquistava, mais traziam escravos. Mas esses eram escravos de conquistas ou escravos de dívida. Repare que eu não usei em nenhum momento escravos a partir da cor da pele, porque isso não existia. E aí eu quero pegar essa segunda parte para a gente conversar um pouco sobre isso. Porque o escravo, a escravidão praticada no Brasil e na América de resto, foi uma escravidão que o negro foi tomado, diminuído, desumanizado e posto nas condições como foram postos. Porque, na verdade, toda a América e os Estados Unidos não foram diferentes. Ela foi colonizada por europeus e muitos desses europeus tinham comércios dos mais diversos tipos. E aí eles começaram a também fazer comércio com gente. E essas pessoas viraram mão de obra para as lavouras da América. No Brasil, todo o processo de ocupação nasce depois dos índios, todo o processo da economia é com os escravos. Depois que Portugal começou a trazer os negros para cá, substituindo a mão de obra do índio, escrava também, esse processo passou a ser, não por dívida e não por guerra, para ser exclusivamente pela cor, porque no caso americano, nós, Estados Unidos, etc., quem veio de lá para cá e ocupou a mão de obra econômica, trabalhou na economia, foram os escravos. Foram os negros que eles escravizavam lá na África, nas guerras tribais que existiam. Veja, na África tinha guerra tribal, então se você perde a guerra, você se torna escravo. Não pela sua cor, porque todos eram negros. Mas no Brasil e na América, nos Estados Unidos, o fato desses negros virem, trabalharem em condições absurdas, serem diminuídos, levou o racismo e a escravidão serem relacionadas exclusivamente à cor. No nosso Ocidente, principalmente aqui para americano, o escravo era um negro. E isso gerou nas estruturas sociais nossas um racismo estrutural. Então, os negros, por serem negros, são menores. Os negros, por serem negros, são ruins. Os negros, por serem negros, devem ser trabalhadores, empregadas domésticas, empregados de construção civil. Não podem ser juízes, não podem ser médicos, porque são negros. Negro não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é um negro, ele é sujo. Um pastor nas redes sociais no Paraná cometeu esse absurdo de dizer que na região onde ele trabalhava, eles eram encardidinhos e que a mulher se destacou porque era uma loira. Então, depois que recebeu muitas críticas, pediu perdão, disse que foi um absurdo. Mas veja o que é racismo estrutural. O negro, por ser negro, é menor. E é menor porque, no caso nosso e dos Estados Unidos, a história demonstra, eles, ao virem como escravos, foram desumanizados. E, ao serem desumanizados, perderam a condição de ser iguais com aqueles que já eram donos das terras, donos das indústrias, donos das casas. Então, por isso que o racismo é pecado e toda forma de preconceito é pecado. E o negro não pode ser menor porque ele não é menor. Infelizmente, na nossa história, ele veio como escravo e viveu em condições muito desumanas e subhumanas, porque os brancos, ou
pardos mesmo, porque alguns pardos se achavam brancos, começaram a achar que a condição de negro era uma condição de inferioridade, que pensava menos, que era menos inteligente, que era de ruim estirpe, por isso tinha que ser escravizado. Esse é o racismo estrutural que não pode e tem que ser combatido por nós, totalmente. É proibido, é pecado defender escravidão, é pecado defender preconceito racial, e o crente não pode fazer isso. Deus abençoe vocês. Olá, eu me chamo Nana Chara, tenho 30 anos e eu vou conversar aqui rapidinho com vocês sobre a importância de se amar. Amar aquilo que Deus criou, do jeito que Ele criou. Eu sou uma mulher negra que não nasci me identificando como uma mulher negra, né? Antigamente, eu sou do final da década de 80, né? Apesar de ter nascido 2 meses antes de acabar o ciclo, né? E a gente ir para uma nova década. Mas eu sou de uma geração onde falar que a pessoa era negra ou preta era super ofensivo. Então eu cresci sendo a morena cor de jambo. Eu olhava para o jambo, ele era vermelho ou roxo. Então eu nunca entendi direito por quê. Mas a ideia era sempre suavizar, né? Demonstrar que ser preto, ou então se referir, era uma coisa ruim. E com isso eu fui crescendo sem me identificar totalmente com a minha origem, né? Em termos de raça mesmo, sem entender o que significava ser uma criança negra num país racista. E o resultado disso foi que aos 11 anos eu comecei a alisar o meu cabelo, porque a minha mãe alisava o cabelo, o que era algo muito comum para minha geração e antes da minha geração, e que de certa forma ainda é até hoje. Então eu alisei o cabelo muito nova, com 11 anos, porque eu via minha mãe fazendo isso. E eu só deixei de alisar o cabelo aos 28 anos. 27 para 28 anos. Então foram 17 anos usando um cabelo que não era meu, entre aspas, né? Usando um cabelo que era bonito socialmente, aquilo que era o mais fácil, entre aspas, socialmente falando, que era mais aceitável. Fruto de uma cultura europeia de supervalorização da beleza branca, difundida em filmes, em desenhos as crianças que são da minha geração, né, que são da década de 90, sabem que não existia nenhum tipo de desenho falando, demonstrando o príncipe sendo negro, a princesa sendo negra, brinquedos. Não existia. Se tinha um ou outro, mas era muito raro. Então, eu tenho meu cabelo afro natural há 2 anos e 10 meses. É pouquíssimo tempo para 17 anos, que foi o tempo que eu passei alisando o cabelo. E por que eu tô tocando nesse assunto para falar sobre se amar, amar aquilo que Deus falou? Porque alisar o cabelo é apenas um fruto que a gente foi consumindo ao longo dos anos para dizer que nós, negros, não somos bonitos o suficiente, não somos bons o suficiente, porque o cabelo é feio, é duro, e nós temos uma diversidade muito grande de tipos de cabelo, de tipos de pigmentos de pele, o chamado colorismo, que vai de uma pessoa de pele clara ser negra até uma pessoa de pele retinta como a minha, que é a pele mais escura. E é muito complicado quando você nasce negro numa família que não entende que você é negra, porque não se aceita também como negro. Então é muito complicado. Então hoje eu sei a importância que é falar sobre isso. E aí a gente está vivendo uma pandemia onde os casos de racismo têm sido cada vez mais filmados, como que aconteceu, que repercutiu muito, né, nos Estados Unidos. E o que eu quero dizer para vocês? Deus não erra. É isso que eu sempre falo para as minhas alunas e quem foi meu aluno já escutou isso da minha boca. Deus não erra. Tudo que Ele faz é bom. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não existe
mais bonito, menos bonito para Deus. Não existe cabelo mais difícil ou cabelo mais fácil para Deus. Todos os cabelos, todos os tons de pele, todos os olhos, boca, nariz, sobrancelha, orelha, corpo, formas, são bonitos para Deus, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Porém, aqui na Terra a gente encontra muitas coisas erradas, né, oriundos do pecado. E racismo é mais um fruto desse homem pecaminoso que nós somos. Porque a Bíblia diz que a acepção de pessoas é pecado. E o racismo nada mais é do que uma exclusão, do que uma acepção de uma classe, de um grupo de pessoas. E você que alisa o cabelo, que é adolescente, que alisa o cabelo, que tem uma mãe ou um pai que alisam o cabelo, que vivem em meio de pessoas que são negras e que alisam o cabelo. Se você for perguntar para essas pessoas, geralmente elas vão dizer que é porque é mais fácil, que é porque elas não se reconhecem sem ter o cabelo alisado. O que as pessoas vão pensar? E tudo isso é legítimo elas falarem isso, porque eu falei isso também. Porque a gente não cresceu aprendendo a valorizar a nossa beleza, aprendendo a valorizar os nossos cachos. Existem vários tipos de cacho. O meu cacho, ele é um cacho, tá molhado, então ele tá mais, entre aspas, molinho, mas ele quando seca, ele fica seco, né? É a estrutura capilar do nosso tipo de cabelo, do cabelo afro. E não quer dizer que isso é ruim. Quer dizer que nós fomos desacostumados, desumanizados e desvalorizados a tal ponto que impregnou na nossa alma, principalmente nas mulheres, que o cabelo liso ele é o mais fácil de ter, é o mais fácil de cuidar. Não que isso não seja verdade se você for comparar. O cabelo liso, a gente pode dizer que é um cabelo mais fácil de cuidar, porque não tem muito o que se fazer, né? Quando você nasce com ele, quando você tem cabelo liso de origem, não de caixinha, né? Ter cabelo liso de caixinha, alisando o cabelo não é seu. E se o cabelo não é seu e você está supervalorizando esse cabelo, você está negligenciando e dizendo que o que Deus fez não é bom. Esse que é o grande ponto de assumir o seu cabelo. Não é porque é modinha, não é porque hoje em dia se fala muito sobre racismo. Ele sempre existiu, mas graças a Deus está sendo muito difundido. E a gente precisa entender que se você não gosta do seu cabelo e alisa o seu cabelo, eu tô frisando bem nesse ponto, porque ele é um dos pilares que foi para mim, para poder eu me amar, para poder eu me aceitar, né? Então, se você começa a alisar seu cabelo dizendo que ele é mais fácil, dizendo porque você fica mais bonita, você tá dizendo que Deus é incompetente, que Deus não é perfeito. Porque foi um ser perfeito que te fez. Se você começa a dizer que seu olho é muito grande, ou o olho é muito pequeno, ou a boca é muito grossa, ou a boca é muito fina, o nariz é muito grande, o nariz é muito pequeno, a orelha, e começa a ficar reclamando dos seus traços, nós estamos murmurando, nós estamos reclamando. E nós não estamos reclamando de algo, nós estamos reclamando da matéria-prima principal da criação, que foi o homem. Que foi o homem. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, aprender a olhar sobre o olhar de Deus para nós, primeiro, é entender isso, de que você é perfeito dentro daquilo que Deus quis que você nascesse. Você tem os traços que Deus projetou para você. E aí, quando você se olhar no espelho, você tem que lembrar disso. Você é linda, você é lindo com o cabelo que Deus te deu. E aprender a cuidar do seu cabelo, aprender a valorizar os seus traços é um processo que vocês estão tendo a oportunidade de aprender ainda jovens, que as crianças estão tendo a oportunidade de escutar numa idade de formação, que eu já não tive esse privilégio. Ninguém me falou isso. Eu vim entender isso com 28 anos, eu tenho 30. São só 2 anos entendendo o quão maravilhoso é ser aquilo que Deus fez para que eu fosse. Então é maravilhoso ser branco, porque Deus te fez branco. É maravilhoso ter o cabelo liso quando Deus te deu o cabelo liso. É maravilhoso ter o cabelo cacheado quando Deus deu. Ter o cabelo afro e suas variações. Ter o black que Deus te deu. Foi Ele que te deu. Então é lindo. É lindo ser
branca, branco, ser índio, ser negro dentro do colorismo todo que nós temos, ser negro mais claro, ser negro mais escuro, porque foi Deus que nos fez. Então, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, todas as vezes que você ou escutar alguém falando mal da sua aparência, falando mal dos seus traços, você for vítima de racismo de alguma forma, denuncie, porque é crime, se posicione e tenha sempre esse discurso e peça a Deus para que ele seja real, não seja só da boca para fora. Eu não tenho nada de diferente, eu não tenho nada de feio. Foi aquilo que Deus fez, então ele é perfeito. Ah, mas a minha mãe não acha bonita, meu pai não acha bonito, meu tio não acha bonita, as pessoas que me cercam não acham bonita. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então, se nós servimos a um Deus que nos ama, o que ele diz sobre nós precisa bastar. Eu sei que é difícil, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos carentes de elogios. Isso é tudo inerente à raça humana. E vocês estão numa fase super complicada que é a adolescência. Então eu sei o quanto o físico é importante para você se sentir bem, para você se sentir aceito. Mas independente do grupo que você esteja inserido, que você quer ser aceito, você já faz parte do maior grupo, que é da família da fé, que é do povo de Deus, que é o do povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o maior grupo, é o melhor grupo que você faz parte. E nele não há acepção de pessoas. Nele não há branco, não há preto, não há pobre, não há rico. Há filhos e filhas de Deus. Então, que você possa se sentir amado, que você possa olhar para o espelho e amar aquilo que Deus fez. Se você alisa o cabelo, eu te desafio a não alisar. Me chama no privado, vamos conversar. Vamos tirar dúvidas de como é que é a transição, porque não é fácil. Mas ela foi a melhor coisa que eu fiz. Aprender a amar o meu cabelo. Aprender a lidar com as dificuldades, sim, que ele apresenta. Mas, sobretudo, lembrar que eu preciso aprender a lidar, porque foi aquilo que Deus me deu. E aquilo que Ele nos dá, ou seja, como Ele nos fez, é maravilhoso. Então se ame, porque você é uma obra-prima do Senhor. Independente desse racismo tão horrível que nós ainda passamos, e temos que lutar sim contra ele. Você luta contra o racismo quando você diz para você mesma, que você não tem que ser mais bonito que alguém. Você tem que ter a beleza que Deus te deu e valorizar aquilo que você é. E para o Senhor, você é uma joia rara e tem uma beleza inigualável. Ninguém é mais bonito do que você para Deus. Ninguém tem um cabelo mais bonito do que o seu. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje.